Então, esses métodos semi-empíricos, vocês vão ver que a teacher vai dar mais ênfase. E, na verdade, eles são bem mais simples do que esse método de Terzaghi. Quem deu um glória, dá um glória. É mais simples. Isso. É bem mais simples do que esse método aí de Terzaghi, tá? Eles vão correlacionar os resultados dos ensaios, SPT, CPT, já com atenção admissível. Olha que maravilha. Certo? E esses métodos são os que são mais utilizados nos escritórios de projeto, tá? Porque já foram métodos que foram desenvolvidos, eu vou mostrar para vocês que tem um método aí, ó, que é de 2010, mas se você comparar com o Terzaghi aí, 1900 e não sei quanto, né? Para um método que foi feito aqui em 2010. Então, são métodos aí que já vão embutir neles os fatores de segurança, tá? Então, esses métodos que eu estou trazendo aqui são métodos semi-empíricos, e esses métodos, eles vão ser utilizados com base em estatística, com base em diferentes experiências, diferentes estudos, tá? Eles também precisam da experiência do profissional, e eles precisam também de uma parte de estatística, que você pode utilizar aí fazendo uma prova de carga, ou você pode utilizar essa parte de estatística aí, utilizando vários métodos, tá? Calculando a capacidade de carga por vários métodos. E aí eu vou mostrar para vocês como estatisticamente, de uma forma bem simples, a gente pode utilizar vários desses métodos aí para calcular a tensão admissível, capacidade de carga, né? A tensão admissível do nosso solo, e a gente faz por cada um desses métodos, e depois a gente vai aplicar uma estatísticazinha aí para a gente conseguir um valor de tensão admissível que seja representativo, tá? Então, gente, o que vai acontecer na prática, que é o que eu já estava dizendo para vocês, né? Você vai calcular a tensão admissível por vários métodos semi-empíricos, o que acontece na prática, assim, dos escritórios de projeto, né, atualmente. E aí, depois, você vai fazer uma média final entre eles. Ah, uma média normal, professora, eu somo todo mundo, divido pela quantidade deles. Por exemplo, se eu estou calculando por esses 4 métodos aqui, eu pego os valores que eu obtive pelos 4, divido por 4? Não. Aí é a parte que vai entrar um pouco de estatística de forma muito simples aqui para vocês. Primeiro, você vai fazer essa média entre eles, sim, que é somar todos os valores e dividir pela quantidade de valores que você tem. Depois, você vai encontrar um limite inferior para esse valor de tensão admissível, que seria 0,7 vezes a média. Depois, você vai encontrar um limite superior para a sua tensão admissível, que seria 1,3 vezes a média. Esses valores 1,3 e 0,7 estão sendo definidos assim, porque já tem estatística aí dentro deles, tá? E aí, você estabelecendo esse limite inferior e superior, então, digamos, você calculou aí sua tensão admissível por 4 métodos, fez a média, seu limite inferior aí da sua tensão admissível foi 1 kg por centímetro cúbico, e o seu limite superior foi 3 kg por centímetro cúbico. Ou por centímetro quadrado, desculpa. 1 kg por centímetro cúbico e 3 kg por centímetro cúbico. E aí, você vai fazer o quê? Se você tiver algum valor aí que você encontrou por algum método que não estiver entre 1 e 3 kg por centímetro quadrado, aí você vai tirar eles. Excluir eles, tá? Excluir. E aí, excluindo esses valores que não estão nem entre, que estão menores que 1 ou maiores que 3, você vai pegar os que restaram, que estão nesse intervalo, e vai fazer uma média normal aí entre eles. Se todos os valores estiverem dentro desses limites que você estabeleceu, belezinha, você faz uma média simples entre eles, tá? Porque você já utilizou esse seu critério estatístico e estavam todos os valores dentro desses limites, tá? E isso daí é quando a gente utiliza o que a gente chama desse parâmetro Mi de 0,3, tá? O que é esse parâmetro Mi de 0,3? Com ele, a gente vai definir esse limite inferior e superior, que vai ser 70% e 130% dessa média, tá? Então, esse Mi aí vai ser
0,3 ou 30%, tá? E aí a gente, quando aplica tudo isso daqui, né, uma coisa bem, digamos assim, prática, é chamar que você fez esse estado da arte com Mi de 0,3, tá? Isso é uma coisa que eu achei muito legal, que eu também encontrei em um curso daquele engenheiro Nelson Schneider, que eu falei para vocês, tá? Coisa bem prática. E aí, temos mais 8 minutos aí para o intervalo, dá para a gente ver esse método de Berberian 2010. Dentre os que eu mostrei para vocês, é o mais atual, tá? Esse método de Berberian 2010, eu sempre coloco aí o ano desse método para você saber o ano em que ele foi publicado, tá? Então, ele vai ser válido para todos os tipos de solo. É bem interessante porque ele é uma experiência brasileira, então já não é um método que foi feito lá na China, com solo da China. Pelo menos é uma experiência brasileira, né? De encontrar tensões admissíveis de solos brasileiros, tá? Então, qual vai ser a forma que você vai encontrar a tensão admissível nesse método? Você vai pegar o seu NSPT e dividir por uma constante K. Diga aí. Só isso. Já sabe a tensão admissível do seu solo. Diga aí. Não é simples? E aí você tem que lembrar que esse NSPT que você tem que utilizar é o NSPT que é dado pelos ensaios SPT brasileiros. Por quê? Porque o ensaio SPT brasileiro, ele vai ter um parâmetro de eficiência de 72%. Então, tem que ser esse N72 está querendo dizer que você tem que utilizar o NSPT referente a ensaios SPT brasileiros. Mas, professora, eu estou na China e quero utilizar esse método de Berberian e o SPT lá da China não tem essa eficiência. Então, você vai fazer aí uma regra de 3 simples, dependendo da eficiência do ensaio da China, e aí você vai utilizar, você vai ver qual é o N, por exemplo, o N da China é N83, e você vai utilizar esse N72, e não o N83 que você tem lá no seu SPT, que você teve lá na China, tá? Essa tensão admissível, ela vai ser dada em quilogramas por centímetro quadrado, tá? Você pegando o NSPT e dividindo por essa constante K, que eu vou dizer como você vai achar essa constante K. Ou então você pode multiplicar por 100 e você vai achar a sua tensão admissível em quilopascal. Como é que você vai saber esse K? Esse K vai depender aí do tipo de solo, né? E do SPT, daquele solo. Lembrando que é o SPT já normalizado aí para ser o N72, que é com 72% de eficiência, tá? Então, dependendo do seu tipo de solo aqui, digamos, uma areia siltosa, com NSPT de 5. Então, o meu K vai ser 4,4. Então, eu vou pegar lá o meu NSPT 5 e dividir por 4,4, tá? Para saber a tensão admissível do meu solo. E aí é porque essa tabela ela vai continuar, ó, você está vendo aqui, ó, que é 1 de 3, 2 de 3 e 3 de 3, porque o valor de NSPT ele vai crescendo, você tá vendo? Ó? Aqui, ó, nessa tabela NSPT vai até 16, aqui continua, ó, de 17 até 28, e aqui de 29 até 40, tá? São solos super mega resistentes aí, tá bom? Simples. Simples, simples, simples. Pegou o NSPT e dividiu por essa constante aí, certo? Esse método de Albiero e Sintra, como é que ele é? Vai ser válido para todos os tipos de solo, ele vai dar a tensão admissível aí na base da sua sapata. O que é que você vai fazer? NSPT dividido por 5, acabou. O NSPT médio, né, obviamente, abrangido ali pelo seu bulbo de tensões, ou se você estiver utilizando a zona de plastificação, você vai pegar o NSPT médio ali nessa área e dividir por 5. O método de Berberian, o método passado, ao invés de você dividir por 5, esse NSPT médio abrangido pela sua zona de plastificação ou bulbo de tensões, em vez de você dividir por 5, você dividia por uma constante K, que era
especial devido ao tipo de solo e ao NSPT que aquele solo tinha. Nesse método de Albeiro e Sintra é mais simples, só divide por 5, e por isso também você tem que ter cuidado, porque ele está considerando uma coisa bem geral, pressão admissiva aí bem geral. Por isso que a gente vai preferir utilizar vários métodos e aí encontrar aquela média entre eles, utilizando aquele MID 03. E aí dá para a gente ver esse método de Milton Vargas ainda. Também vai ser dado para todos os tipos de solo. E você vai pegar esse NSPT que a gente já vem utilizando, e você vai dividir por uma constante de Milton Vargas, que chama KMV. E aí você vai encontrar essa constante de Milton Vargas, a depender do seu tipo de solo, encontrando aí areia, silt, argila. E aí, preste atenção, se for areia siltosa, aí você já vai utilizar isso aqui. Se for um silt argiloso, já utiliza esse valor aqui. Areia argilosa, utiliza esse aqui. Só que você concorda com essa tabela, que é uma tabela pequenininha, não vai agregar todos os tipos de solo. Então, se você tiver, por exemplo, uma argila siltosa, tá vendo? Não tem argila siltosa aqui na tabela, tá? Você vai considerar o solo que predomina e vai achar essa constante aqui para argilas.